Graça e paz da parte de Deus, o nosso Senhor. Se não é inscrito no canal, se inscreve, curta, compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. Hoje estarei falando sobre Jesus, plenamente homem e plenamente Deus. Primeiro vou estar falando da sua natureza humana, porque Jesus foi homem assim como você e eu. Agora, Lucas, capítulo 18, versículo 18 e 19, quando aquele jovem rico chega a Jesus, ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus olha para ele e diz: bom é um só, e esse é Deus. Então, se ele fosse plenamente Deus, sem a natureza humana, ele jamais poderia dizer aquilo, porque então ele era plenamente só Deus. Ora Jesus falava pela natureza divina, ora ele falava pela natureza humana. Por isso que há muita confusão nesse termo, porque tem a natureza humana do Filho, gerado no ventre de Maria, por Deus o Todo-Poderoso, e que é o grande Elohim, o grande Deus que surgiu por si mesmo. Ele é o grande Espírito que morou naquele Filho. Então o Filho não tem uma natureza divina própria, não. A natureza divina é o Pai que mora nele. Então Jesus disse, bom é um só, e este é Deus. Em São João, capítulo 10, versículo de número 35, 11, São João 11, aonde o menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. São João, capítulo 11, versículo 35, Jesus chorou na morte de Lázaro, o seu amigo. Como Deus, ele não choraria. Como Deus, não tinha por que ele chorar. Mas como homem, a sua natureza humana, mas o que estava dentro dele era o Pai, a natureza divina. Por isso ele pôs dizer: Lázaro, vem para fora. Aí já não é uma natureza humana, aí é a natureza divina. Outra coisa que você tem que observar, meu caro ouvinte, é que Jesus, ele nunca orou por algum enfermo. Ele nunca colocou a mão sobre o enfermo e ele orou em nome do Pai para que aquela pessoa fosse curada. Não. Quer ver? Vejas. Quer ser curado? Seja conforme a tua fé. Ali era a natureza divina. Por isso, outra passagem que tem a natureza divina. João, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 19. Derrubai esse templo e em 3 dias o trarei de volta. Esse templo que ele falava era ele mesmo, ele traria de volta. Aí ele está falando como divino, o Pai está falando nele, porque Deus ressuscitou a Jesus Cristo. E que disse Jesus, São João 2,19? Que ele traria o templo de volta. Então vemos que Jesus ora falava como Deus, ora ele falava como homem, porque Jesus era plenamente homem e plenamente Deus. Agora a natureza que estava em Jesus não era uma natureza divina própria de si mesmo, porque senão daria 2 deuses. Se Jesus é Deus por si mesmo, o Pai é Deus por si mesmo, Pai sim, ele é o grande Espírito, ele é Deus, mas o Filho é o homem, porque senão você tem 2 deuses. E Efésios 4,5 fala que há um só Deus, há um só Senhor. No versículo 6, há um só Deus, Pai de todos, o qual é por todos. Então, um só Deus, diz a Bíblia. Então, divino é o que estava nele, porque o homem Jesus morreu na cruz do Calvário. Deus não morre, Deus é eterno, Deus é o Todo-Poderoso. Então, ora Jesus falava como homem, ora ele falava como Deus, porque ele tinha essas 2 naturezas. E claro, necessário era ter essas 2 naturezas, porque senão não morreria na cruz do Calvário um homem, se ele fosse só Deus e não tivesse a natureza de homem, a natureza humana. Então, veja você, meu ouvinte, o que digo está nas Escrituras. Jesus andou sobre o mar. Como homem, não andaria, se fosse só homem.
mas como Deus ele pôde andar. Agora você diz, mas Pedro andou com fé em Deus, com fé na palavra de Jesus. Essa é a diferença. Jesus andou por si mesmo e ele não falhou. Pedro falhou, mas ele não, porque ele era plenamente Deus. Ele disse, mar, acalma-te, vento, cessa-te, porque ele era Deus. Um homem jamais pode fazer isso por si mesmo. Não, jamais. Então ele era plenamente homem e plenamente Deus, conforme vimos na Sagrada Escritura, João capítulo 2, versículo de número 19, ele dizendo que derrubai esse templo e em 3 dias trarei de volta. Isso aí é Deus. Você como homem jamais pode dizer isso. Derrube o meu templo, derrube esse templo aqui e em 3 dias trago de volta. Não, como homem você não pode fazer isso. Mas nele estava toda a plenitude da divindade, conforme Colossenses, Tessalonicenses, capítulo de número 2. Nele corporalmente habitou toda a plenitude da divindade. Então, observe as Escrituras e veja que Jesus ora se comportava como homem, ora se comportava como Deus. É por isso que grandes homens não entendem. Uns dizem que ele era só homem, outros dizem que ele era só Deus. Então, por isso que disse João, na carta de João, capítulo de número 4, combatendo o agnosticismo, que quem não confessa que Jesus veio em carne, esse é anticristo, esse é contra Cristo. Então, ele veio em carne, Deus se manifestou em carne, conforme 1 Timóteo 3, versículo de número 16, para pagar o preço pelos nossos pecados. Tinha que ser alguém inocente, tinha que ser um cordeiro imaculado. E esse cordeiro foi o tabernáculo do Deus vivo, o seu Filho Jesus Cristo. O casamento da natureza humana e a natureza divina. Divina porque o Pai habitou. Crê, Felipe, que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? São João capítulo 14. Então o Pai estava nele. Por isso, 2 Coríntios 5, versículo 19, Deus estava em Cristo conciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo. Cristo é quem? O seu ungido, o homem. Porque quem precisa ser ungido é o homem. Porque Deus, ele é o que unge. Ele é o Deus, o Todo-Poderoso. Por isso, Jesus, plenamente homem e plenamente Deus. Conforme vimos, examine as Escrituras, São João 5,39. Jesus disse, e você constatará e você verá que o comportamento de Jesus ora como homem e ora como Deus. Então você verá, e não diga que Jesus era divino por si mesmo. Não, Jesus nunca disse isso, mas era o Pai que estava nele operando através dele. Leia São João 14, o capítulo inteiro, e você verá que Jesus diz, o Pai é quem está em mim, é quem faz as obras. Agora, o Filho se sujeitou até a morte de cruz. Foi obediente. Tinha como o Filho falhar? De maneira nenhuma. Porque Deus sabe todas as coisas. E aquele era o corpo, tabernáculo do Deus vivo. Deus o deu capacidade. Deus o deu graça. Até o fim, morrendo pelos nossos pecados. Aquele homem, Jesus. Então, por isso disse Jesus àquele jovem rico, bom é um e esse é Deus. Por que ele disse bom é um e esse é Deus? São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, entregou o seu Filho, o seu tabernáculo, o seu corpo do próprio Deus, o corpo do próprio Deus foi ferido e morto pelas nossas transgressões e pelos nossos pecados. Deus te abençoe, meu ouvinte, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isto, sobre esse nome é dado toda autoridade e todo poder. Por isso que está em Filipenses capítulo 2, versículo de número 9, nos falando que não há outro nome maior do que Jesus Cristo. Porque este é o nome do Filho, tabernáculo de Deus, onde morou Deus, onde mora Deus, o corpo do Deus vivo. Por isso esse nome é maior. Por isso Isaías 42, versículo 8, diz que ele não reparte a sua glória com ninguém. Então por isso sabemos que São João 10, versículo de número 30. Eu e o Pai somos um. Por isso sim, eles são um. Por isso, corpo, natureza humana, Pai, a divindade, a natureza divina. Deus te abençoe, meu ouvinte, em nome de Jesus Cristo. Deus seja contigo.